Olá, boa noite, boa noite. Aqui é o professor Nelson, o pastor Nelson, e eu acabei de fazer uma live agora sobre este mesmo assunto que eu irei fazer aqui, os 4 cavaleiros do Apocalipse, pastor Nelson de Andrade, pastor Nelson Alves de Andrade. É muito interessante nós entendermos a palavra de Deus, lermos, meditarmos e observarmos os acontecimentos, as coisas que estão acontecendo sobre o nosso mundo e entendermos que Deus ele tem o controle de todas as coisas, de toda e qualquer situação, e Deus é soberano para agir, para falar, para fazer acontecer. Muitas profecias cumprem-se a cada instante, a cada momento. Nós temos muitos profetas profetizando sobre várias situações, vários acontecimentos, e estamos diante de muitas revelações, de muitas coisas catastróficas que estão acontecendo. Vamos fazer aqui a leitura de Apocalipse capítulo 6, eu preparei uns slides aqui, mas aqui eu não sei mostrar, no Instagram eu pude mostrar, né? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o 2º selo, ouvi o 2º animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o 3º selo, ouvi dizer o 3º animal, vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que estava... E sobre ele estava sentado, tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Meus queridos, nós louvamos a Deus pela tua vida nesta noite, e que você possa aí compartilhar com outras pessoas. E vamos aqui compreendermos um pouco do conhecimento que nós temos, para que vocês possam compreender como a palavra de Deus está tendo o seu cumprimento sobre a face da terra. No primeiro selo, o cavalo branco com seu cavaleiro representa, segundo a interpretação de alguns, o anticristo que seduzirá as nações. Porém, daqui a pouco irei mencionar um outro tipo de interpretação. No 2º selo, o cavalo vermelho com seu cavaleiro representa as guerras que ocorrerão quase nesse período futuro,
futuro, talvez até uma grande guerra mundial, culminando na perseguição dos judeus. Nós sabemos que a linguagem apocalíptica do Apocalipse é uma linguagem que coisas já se cumpriram, outras estão cumprindo-se e outras ainda irão se cumprir. Mas nós estamos vivendo um período do cumprimento da palavra de Deus de uma forma toda especial, quando o Senhor mostrou para João. E vamos ler aqui, logo no início do Apocalipse, no capítulo 1, como o Senhor mostrou para João as coisas que deveriam suceder, as coisas que deveriam acontecer, e que ele escrevesse às igrejas da Ásia. Capítulo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que ele deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E o Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, quando João diz: eu, João, vosso irmão, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, com som de trombeta, dizendo que vês, escreve um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E a voz com voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. João teve essa gloriosa visão. Ele ficou extasiado. Ele caiu, ele não pôde suportar o tamanho, o esplendor da glória de Deus presente ali naquele momento na sua vida. Então, meus queridos, esses selos nós vemos aí representando na realidade esse selo do Apocalipse. Como eu já falei, o primeiro selo, o cavalo branco, representando, na interpretação de alguns, o anticristo, que seduzirá as nações. O segundo selo, o cavalo vermelho, com seu cavaleiro, representando as guerras. O terceiro, o cavalo preto, com seu cavaleiro, representando a grande fome que assolará a terra. E quem não tiver a marca da besta, ou seja, o controle proposto pelo anticristo, não poderá comprar nem vender. No quarto selo, nós vemos aí cavalo vermelho, se mostra o cavalo amarelo com seu cavaleiro, que representa o grande número de mortes que ocorrerão no período da grande tribulação, por diversas situações, por diversas causas. E no quinto selo nós vemos aí João observando os mártires da grande tribulação, ou seja, os cristãos que morreram pelo testemunho da palavra de Deus, em decorrência da grande perseguição do anticristo. E no sexto selo nós vemos aí os desastres naturais, terremotos, eclipses, estrelas caindo, e segundo quem defende essa ideia, a posição de meteoros, e muitas pessoas morrerão justamente por essa situação. Nesse interlúdio nós vemos aí entre o sexto e o sétimo selo, João vê judeus que se converterão na grande tribulação, selados e protegidos por Deus. E nesse período também os mártires de todas as nações que morrerão por causa da perseguição. Meus queridos, é necessário nós levantarmos a nossa cabeça e entendermos
como a palavra de Deus está tendo o seu real cumprimento. E Apocalipse 6, 1-2 diz: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Os 4 cavaleiros, na realidade, eles são descritos na visão profética do João, do apóstolo João, no livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. Esses cavaleiros representam, na realidade, guerra, representam conquista, guerra, fome, morte e as coisas que irão acontecer. E nós já estamos vivendo essa plataforma desses 4 cavaleiros. Coisas terríveis estão acontecendo. E os 4 cavaleiros do Apocalipse fazem parte realmente da profecia dos últimos tempos. Nós estamos vivendo o último período, evidentemente, da história da igreja na Terra, ainda que existam muitas interpretações de diferentes formas de interpretar sobre o Apocalipse, sobre esses cavaleiros, mas na realidade, a palavra de Deus está tendo o seu real cumprimento a cada instante, a cada momento. O primeiro selo, o cavalo branco. O segundo selo, o cavalo vermelho. O terceiro selo, o cavalo preto. O quarto selo, o cavalo amarelo. E o apóstolo João estava preso, estava exilado na ilha de Pátimos, como líder da igreja e amado entre as 7 igrejas ali da província da Ásia Menor. Mas ele costumava dizer que era apenas um servo. Quando ele escreveu o livro de Apocalipse, quem reinava naquele período, naquele momento, era o imperador Domiciano, por volta de 81 a 96 depois de Cristo, época de muita perseguição para os cristãos. Os cristãos, eles foram perseguidos, foram lançados na arena romana, foram lançados aos leões famintos, muitos foram cerrados pelo meio, muitos sofreram pelo amor à palavra de Deus, mas ninguém deteve a história da igreja. E quando nós lemos em Hebreus, no capítulo 11, quando mostra-nos sobre a galeria dos heróis da fé, nós observamos que esses cristãos, eles deram a sua vida, eles entregaram a sua vida em prol da casa de Deus, da causa de Deus, eles sofreram evidentemente. Mas aí, queridos, em João, no capítulo 11, em Hebreus no capítulo 11, nós vemos aí exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os nossos primeiros heróis, e começam a fazer aqui a descrição de muitos que morreram pela palavra de Deus. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros, mas eles deram a sua vida em prol da causa do Senhor. O significado do cavalo branco, a Bíblia pode realmente variar, né? A Bíblia não, as interpretações das pessoas, conforme as tradições religiosas, ou conforme o segmento espiritual, ou o segmento religioso. Porém, no contexto bíblico, ele representa, na interpretação de alguns, a vitória, o triunfo de Jesus. Já em outras tradições, né, representa a pureza, a elevação espiritual, a busca pela verdade. E nos tempos antigos era comum que os grandes reis e os imperadores, eles montassem em cavalos brancos para acompanharem os seus exércitos numa campanha militar. Quando a batalha era vencida, havia um grande desfile e desfilavam com um arco e uma coroa de louros. E por isso alguns intérpretes bíblicos enxergam no cavalo branco que é seguido por outros cavaleiros. Exatamente essa conexão de vitória, essa conexão militar. Mas eu quero dizer aqui uma coisa para você. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas a vitória é para aqueles que servem a Deus. A vitória é para aqueles que adoram, que glorificam o nome do Senhor. A ideia do cavalo branco será uma representação realmente dessas grandes campanhas militares, dessas
grandes conquistas. E Jesus, ele saiu para vencer e para ser vencedor. O primeiro cavaleiro aparece montado em um cavalo branco, empunhando um arco. Ele tem uma coroa na cabeça, pronto para ser vencedor. A coroa é símbolo de vitória. E nós que servimos a Deus, somos mais do que vencedores, porque se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais miseráveis pecadores. Mas nós estamos aqui. Eu estou dizendo para você que essa vitória está em nossas mãos. Por mais difícil que seja a peleja, por mais difícil que esteja a situação, por maior calamidade que esteja acontecendo na terra, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E nós vemos aí, queridos, o segundo cavaleiro, quando o segundo selo é aberto, surge um cavaleiro com uma espada montado em um cavalo vermelho. Ele tem o poder que mata, o poder para matar as pessoas, para matar as nações. A espada representa a morte, representa a guerra, representa a luta armada. E o segundo cavaleiro parece ser uma interpretação realmente de guerra. E Jesus, ele já nos advertiu que haveria muita guerra, que haveria muitos rumores de guerra, que haveria situações complicadas e que os últimos tempos seriam tempos difíceis, seriam tempos tenebrosos. Já o cavalo preto, ele tem uma balança na mão. Quando aparece uma voz que fala sobre o preço da comida, e os preços para a comida são altíssimos, o que significa que a comida será muito cara. A balança representa a compra e venda, as trocas comerciais, e nós sabemos, meus queridos, com esses desastres, por exemplo, que aconteceram, essa catástrofe tão forte no Rio Grande do Sul, evidentemente vai faltar comida, evidentemente vai encarecer muita coisa. Porém, meus queridos, nós devemos levantar a nossa cabeça e devemos louvar a Deus, porque Deus cumpre com a sua palavra. Mas quando nós descansamos debaixo da sombra do Onipotente, o Senhor vai nos guardar. Ele está conosco, guardando-nos. O cavaleiro amarelo, o quarto cavaleiro é amarelo, e se chama morte. O seu cavaleiro, o Hades e o inferno, segue de perto. O amarelado do cavalo normalmente é associado à morte, porque tem a cor de um cadáver. Sabemos quantas mortes estão acontecendo, quantas coisas estão acontecendo. Porém, meu lindo, minha linda, nesta noite eu quero te dizer, olhe para Jesus, o autor e o consumador da fé. Entregue a sua vida ao Senhor. O que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Deus está irado com a terra. O juízo de Deus está sobre o mundo. O juízo de Deus está sobre a terra. Os cavalos representam força, representam domínio, representam poder no tempo determinado, o juízo sendo aplicado. E a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Qual será o fim daqueles que desobedecem a palavra de Deus? Os selos falam da autenticidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é revelação. A palavra de Deus é salvação. A palavra de Deus é proteção, é escudo. É escudo no dia da adversidade. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é digno de toda confiança, toda adoração. Ele tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Todos os seus decretos estão se cumprindo. É necessário nós atentarmos para aquilo que a palavra de Deus já projetou, já profetizou. E o selo representa realmente esse secreto, né? Algo secreto, essa chancela, essa garantia. O Cordeiro é Jesus Cristo, cavalo, força, velocidade, coroa representa reino, domínio, governo, a balança representa comércio, cavalo branco, vitória, cavalo vermelho, guerra, cavalo preto,
fome, cavalo amarelo forte, mas quando todas estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. E nós, meus queridos, aqui estamos profetizando para você, dizendo para você que a vida em Jesus, há poder em Jesus, toda esta situação de dificuldade, todas essas catástrofes que estão acontecendo e que irão acontecer, porque ainda muita coisa vai acontecer, ainda muita coisa, meus queridos, vai acontecer, mas aqueles que servem a Deus, eles serão guardados. É claro que dependendo da situação, quando há uma catástrofe dessa, morrem justos, injustos, aqueles que obedecem, aqueles que desobedecem, mas nós estamos vivendo os últimos dias da história da igreja na terra. Eu estou profetizando aqui para você, para a minha vida, para a tua vida, que nós devemos estar preparados para o dia da adversidade. Porque no dia da adversidade, o Senhor nos guardará, o Senhor nos protegerá. Aleluia! E sabemos, queridos, que o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar nem luta, mas no Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas saiba de uma coisa: muitas coisas ainda irão acontecer. Muitas cidades ainda serão desoladas. Sabem por quê? Porque as pessoas estão afastando-se de Deus. As pessoas não amam mais como antigamente. O amor está esfriando do coração das pessoas, até mesmo dentro das igrejas. Mas uma coisa é certa: o arrebatamento é uma realidade. Jesus está voltando. Esses dias eu fiz uma live aqui mesmo no TikTok, falando sobre os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. Muitas coisas estão se cumprindo, vai se cumprir. Ainda haverá realmente muita catástrofe. Escreva o que eu estou falando aí. Muitos serão ceifados subitamente. Serão ceifados de surpresa. É gemido, é dor, é ai, é pranto, para ver se as pessoas se voltam para Deus. Nós precisamos nos voltar para o nosso Deus, converter o nosso coração, tirar a maldade do nosso coração e olhar para Deus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Como está a tua vida neste momento? O que é que você está enfrentando neste momento? Jesus está dizendo para você: filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero fazer morada na tua vida. Eu não estou pregando aqui uma denominação evangélica. Eu estou aqui anunciando, como profeta do Senhor, como um arauto do Senhor, que Jesus está voltando, que o cumprimento da palavra de Deus está aí. Só não enxerga quem não quer ver. Abre o teu coração, abre a tua vida nesta hora, entrega o teu caminho ao Senhor. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado a você que nos acompanhou aí. Um grande beijo para a glória de Deus.